E crescem as discussões em torno das medidas que Michel Temer, no novo governo, poderá tomar para tentar reequilibrar as finanças públicas. Vamos lembrar que nós trabalhamos hoje com a previsão de um déficit das contas da ordem de 100 bilhões de reais neste ano e no próximo ano, e com outras ameaças. Há a possibilidade, por exemplo, de o Supremo acabar tendo uma decisão favorável aos estados naquela questão da mudança de aplicação dos juros sobre a dívida. O Supremo adiou essa decisão por 60 dias. Durante esse período, o governo já vai ter uma perda, a União, já que liminares foram concedidas para vários estados que poderão pagar as parcelas neste período com base apenas na aplicação de juros simples e não compostos, que é o que estava valendo anteriormente. Então, só o adiamento dessa decisão já vai reforçar o rombo das contas do governo. Mas não é só isso, ainda se imagina que haja muito esqueleto escondido. A presidente Dilma não tem demonstrado aí muita transparência na administração das finanças, e é exatamente esse o ponto central do pedido de impeachment contra ela. É o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, as pedaladas fiscais que tentaram mascarar a liberação de recursos para programas sociais através de bancos públicos, a utilização dessas instituições como instrumento aí do governo para a liberação de recursos. O governo tomou empréstimos também sem autorização do Congresso para isso. Então, não houve transparência. Não dá para imaginar que ainda tenha muita coisa a sair debaixo do tapete, elevando ainda mais o rombo das contas públicas. E aí fica a discussão. Quais serão as medidas possíveis de serem adotadas? Porque há muita pressão contra qualquer corte proposto pelo governo. Tem pressão política, tem pressão dos movimentos sociais, de sindicatos, a dificuldade de se discutir com o Congresso reformas mais amplas que tem uma resistência muito forte da sociedade, como é o caso da reforma da Previdência. O Brasil não consegue avançar nessa questão há muito tempo. Joaquim Levy até conseguiu alguns avanços no período em que esteve à frente do Ministério da Fazenda em relação ao corte de alguns benefícios, mas é uma matéria muito sensível, que atinge a população de modo geral. Mas, em algum momento, o Brasil terá de ter, por exemplo, uma idade mínima para aposentadoria para tentar estancar esse aumento progressivo do rombo das contas da Previdência. Não se descarta até a possibilidade, talvez, de aumento da carga tributária, apesar de o Brasil já ter uma carga elevadíssima, que pega mais de 1/3 de tudo que o país produz, não é? Quase 40% de carga tributária sobre o PIB brasileiro. Nós sentimos isso, ainda mais agora que os brasileiros estão entregando a declaração do imposto de renda, e muita gente sentindo lá nas contas o quanto que terá de acertar ainda com o leão. Tem possibilidade de corte, sim, de programas sociais, embora Michel Temer já tenha se colocado, inclusive, a favor de algum reajuste do Bolsa Família, e aí temos a presidente Dilma tentando passar na frente para não deixar essa boa herança ou esse fato positivo para um novo governo. Mas a questão é que há necessidade, sim, de um redirecionamento de todo o setor público. O governo tem que se comprometer com uma redução de gastos, ainda que de início seja uma redução apenas simbólica, como o corte de ministérios, de cargos comissionados, mas o governo tem que mostrar, de fato, que está cortando da carne. Ainda que ele tenha que fazer negociações, concessões, é preciso dar uma demonstração de disposição de colocar a casa em ordem e depois partir para o que é possível. Talvez, sim, passando por algum aumento de carga tributária, por algum corte de programas sociais, revisão de concessões, no caso do Bolsa Família, porque tem muita fraude no meio do caminho, até que o dinheiro chegue mesmo às pessoas que necessitam desses recursos. Tem desvios organizados, inclusive, por prefeituras. É preciso ter uma fiscalização muito mais eficiente em relação a isso, um recadastramento, e depois é preciso discutir as vinculações obrigatórias, aquelas despesas que o governo não pode deixar de destinar recursos, como é o caso de saúde, de educação. Tudo bem, a gente vai falar da precariedade dos serviços prestados pelo governo, a baixa qualidade do ensino, a precariedade no atendimento médico, mas aí tem um problema também da forma como os recursos são administrados. Não é que falte dinheiro, no caso da educação, por exemplo, é ineficiência mesmo, é incompetência da máquina pública, é uma questão de irregularidade na destinação desses recursos. Então, há necessidade de uma revisão geral para se sentir exatamente o que está acontecendo, onde dá para cortar, de que forma dá para cortar e sem consequências muito nocivas para a economia brasileira. Porque não vamos esquecer, nós estamos num momento de recessão histórica da economia, com desemprego crescendo, com perda do poder de compra da população. Então, qualquer medida de austeridade pode agravar esse quadro recessivo, pode penalizar ainda mais a sociedade, que já vem pagando um custo muito pesado pela incompetência na gestão da economia do país. Então,
Então, agora é a hora de partirmos para uma discussão mais séria, se é que se pretende mesmo colocar a economia nos eixos. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, define hoje a taxa básica de juros, a Selic. Na verdade, deve manter a taxa básica